Olá, eu sou a pastora Vivian Cordeiro e quero compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler Daniel no capítulo 10, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei meus olhos e olhei. E eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num sono profundo, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que nós conhecemos de Daniel é um homem que, ainda jovem, foi levado cativo para a Babilônia e passou por diversas tribulações, diversas afrontas. Daniel foi aquele que foi lançado na cova dos leões e que Deus já havia mostrado a sua fidelidade. Então Daniel sabia em quem cria. Daniel já havia colocado um propósito firme no seu coração quando estava sendo levado cativo para a Babilônia, quando ainda era jovem. Ele disse que não se contaminaria com as coisas da Babilônia. E aqui, quando Daniel diz que estava orando e triste por 21 dias em jejum, a gente se pergunta por que um homem que foi livrado da cova dos leões, um homem que foi exaltado por Deus a ser governador, se coloca diante de Deus de forma triste. Essa época era o ano 536 e havia passado 2 anos no decreto de Ciro, o rei da Pérsia, em que ele havia permitido Neemias, Esdras, a estarem voltando para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo que havia sido destruído. Só que a construção havia parado por causa da oposição de Zorobabel. Então Daniel estava triste e por isso ele orava, pela situação do povo de Israel. Ele jejuou, não porque Deus precisava do jejum dele para poder agir. Ele quis se abster de qualquer situação que tirasse o foco dele da oração. Por isso ele jejuava. E ele diz na palavra que alimento desejável ele não comeu, nem carne, nem bebida, nada entrou pela boca de Daniel. E ele se manteve em oração e jejum.
por 21 dias, por 3 semanas, Daniel estava orando, clamando pelo povo de Israel. E a gente às vezes fica da mesma forma, triste, às vezes abatido espiritualmente. Mas a palavra diz que Daniel confiou, porque no 24º dia, ele estava perto do rio Tigre, e isso mostra que ele não estava ansioso, porque ele não estava no quarto chorando. Ele permanecia em espírito de oração, ele permanecia com a mente em Deus, mas ele não estava ansioso, ele não estava duvidoso do que Deus iria fazer. Foi quando ele teve uma visão. Foi quando ele pôde contemplar aquele homem, como a palavra diz, com o rosto, os olhos como tochas de fogo. E ele declara para Daniel que Daniel era um homem muito amado. Por que Daniel era um homem muito amado? Porque Daniel era um homem humilde, era um homem temente. Daniel era um homem fiel a Deus, com suas falhas, sim. Eu tenho falhas, você tem falhas, mas o que determina foi o que esse ser celestial disse para Daniel. Daniel, desde o primeiro dia, diz no versículo 12, em que você se aplicaste a orar, aplicou o teu coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. O que faz Deus ouvir e atender as nossas orações é nós procurarmos compreender a vontade dele, é nós nos humilharmos diante dele, reconhecer a forte e potente mão do Senhor e que os caminhos e os desígnios dele são perfeitos para nós. E Daniel estava certo de que aquilo que ele estava tendo através daquele ser celestial era uma confirmação, porque a palavra diz logo aqui no versículo 2 que Daniel, ele tinha o entendimento da visão. Então aquele ser celestial veio para confirmar, só para confirmar o que Daniel já sabia, o que Daniel já havia sentido, já havia percebido de Deus, porque ele estava em jejum, ele estava em oração. Porque quando nós entramos em oração e em jejum, Deus ele começa a confirmar no nosso coração. Mas é claro que ele vai mandar confirmação. Mas a palavra vai declarar que o príncipe da Pérsia se opôs ao ser celestial, porque a palavra não declara que era Gabriel. Algumas versões e alguns estudiosos, alguns teólogos, dizem que era a presença do próprio Senhor Jesus, mas também não deixa claro isso. Somente que era um ser celestial, mas como aqui no versículo 6 vem relatando que era como os olhos como chamas de fogo, os pés parecia como bronze polido, é a mesma coisa que Ezequiel havia visto. Então a gente pode sim sugestionar que era a presença do próprio Filho de Deus ali diante de Daniel. Mas era só um vislumbre da glória. Porque nós sabemos que se Deus revelar toda a sua glória, a gente não suportaria. E o príncipe da Pérsia, um principado do inferno, se opôs, porque a palavra diz que Deus tem planos para o seu povo. Planos de bem, pensamentos de coisas boas para nós. Mas é claro que o inimigo se opõe. É claro que o inimigo vai tentar impedir a todo custo. E essas fortalezas que ele coloca para tentar impedir que a bênção chegue, que a resposta chegue, que o alívio chegue, que o toque, o renovo chegue. Mas Deus está vendo o teu coração. E se o teu coração estiver como o de Daniel, como diz a palavra, que colocou o coração a compreender e a se humilhar diante de Deus, as tuas palavras serão ouvidas. Deus ele vai atender a tua voz. É claro que ele vai ouvir, porque Deus não é surdo. A palavra diz isso em Isaías. Mas ele vai atender, não só ouvir, ele vai atender a tua palavra. Em Efésios, no capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e fala que existem fortalezas malignas que nós precisamos vencer. E como nós vencemos? Com oração e com jejum. Porque esse ser celestial precisou pedir a ajuda de Miguel, o anjo guerreiro, que nós ouvimos aí em alguns cânticos da igreja, que é o anjo de guerra, da espada de fogo. Ele vem para guerrear, para que a resposta chegue até Daniel.
E quantas vezes nós nos colocamos em oração, buscamos a Deus, mas às vezes não são 21 dias que passam, não são 24 dias. Às vezes passam 2 anos, passam-se 3 anos e a resposta não chega. E querida, entenda que existe uma guerra espiritual. Nós não vemos, mas sentimos na nossa carne. Por quê? Porque nos abala, nos traz cansaço, abalo emocional, abalo espiritual, até mesmo abalo físico. E essa guerra, ela é real, muito mais real do que o mundo que nós vemos. Mas é com a nossa perseverança, assim como Daniel, ele perseverou. Todo o livro de Daniel, nós vemos Daniel ali fiel, perseverante, diante dos planos, diante da vontade do Senhor. Ele não desistiu por um só momento de procurar entender a vontade de Deus para o povo de Israel e para a sua própria vida. Muitas das vezes o Senhor fala, mas nós não estamos atentos àquilo que Ele fala e não conseguimos entender. E Daniel estava com o coração aplicado a compreender, a procurar entender o que Deus queria, o que Deus iria fazer. Então aplica o teu coração, querido. Nós sabemos que existem sim a influência de anjos maus, de anjos bons. E é através da nossa oração, é através da nossa busca, da nossa perseverança, que o recado de Deus, que a resposta de Deus, que o agir de Deus vai vir. Lembrando que Deus não precisa do meu jejum, do teu jejum. Deus não precisa que a gente suba ou desça monte para agir ou para fazer algo. Quando nós fazemos isso, é porque nós queremos tirar tudo que possa tirar o nosso foco. Jejum, subir ao monte, nós estamos focando em algo e um propósito. Foi isso que Daniel fez. Ele focou num propósito de buscar uma resposta, um entendimento daquilo que ele já havia visto, porque a palavra diz no capítulo 8 e no capítulo 9 que Daniel já havia tido uma visão, que o próprio Deus já havia enviado um anjo para fazer Daniel entender a visão, e esse anjo chega para falar com Daniel. Mas ainda que o inferno inteiro se colocasse contra, para tentar impedir, porque o que deixou Daniel triste foi uma obra paralisada, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Às vezes é pela nossa família que nós oramos, às vezes é por portas de emprego que nós buscamos a Deus. E é claro que as forças espirituais malignas vão fazer de tudo para impedir, para trabalhar na mente daquela pessoa que está querendo te ajudar. Sabe, muitas das vezes vem aquelas pessoas que você diz assim, poxa, mas por que aquela pessoa resolveu me ajudar? Porque Deus tocou. O inimigo vai querer tocar na mente daquela pessoa que Deus está usando para te abençoar. Assim como fez na vida de Ciro, porque a palavra diz em Isaías que Deus separou Ciro, ungido de Deus para quê? Para abençoar Israel. Então, você vê o plano de Deus? Nada para Deus acontece sem um propósito. Tudo tem um propósito, tudo tem o seu tempo certo, o seu momento certo. A palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se você busca um propósito firme no seu coração, como a palavra declara em Isaías, Deus vai te manter em paz. Mesmo em meio às maiores guerras, Ele vai manter o teu coração aquietado. É só você focar, é só você buscar, perseverar, buscar compreender e se humilhar diante do Senhor, que Ele vai fazer exatamente como fez com Daniel. E a palavra vem dizer que quando Daniel caiu sem forças, o anjo veio e tocou nele e o fortaleceu. Vai haver um toque sobre a tua vida que vai te fortalecer. Um toque sobre os teus lábios, como a palavra diz. Tocou-me os lábios, então abri a boca e falei. Porque a palavra diz que até para orar nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque nós não sabemos como orar. Vai haver um toque especial de Deus na tua vida. Eu declaro isso. Eu creio nisso. Um toque que vai te fortalecer. Um toque que vai te erguer. Como a palavra diz aqui no versículo de número 19 e 20. Ele diz: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Anima-te. Anima-te. Falando ele comigo, fiquei fortalecido. Deus vai falar contigo nesse dia. E Ele vai te fortalecer.
Ele vai tocar nos teus lábios e você vai ter as palavras certas para dizer. Você vai ter as palavras certas para orar, aquilo que realmente é necessário. E você vai poder dizer: Senhor, eu fui fortalecido. Creia nessa palavra, porque Deus é contigo. Eu quero agora aproveitar e orar pela tua vida, porque talvez você esteja passando pela mesma situação de Daniel, assim triste, como a palavra diz, por algo que você tem buscado. E eu volto a dizer, independente do tempo que você tem esperado, confia no Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel porque os projetos dEle, os planos dEle, não mudam sobre a tua vida. Ele desejou e Ele deseja que você seja salvo, que você seja abençoado, que você seja próspero na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida profissional. Então eu quero orar pela tua vida, para que você seja fortalecido nesse dia, que assim como Daniel você seja tocado, que você aplique o seu coração a buscar a Deus nesse dia. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor Deus amado, eu quero colocar diante de Ti agora a vida dessas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, através dos canais, Pai, da rádio, das redes sociais. Pai, eu sei que o Senhor conhece a aflição do coração de cada uma dessas pessoas. Assim como o Teu servo Daniel, naquele tempo estava triste, porque não estava vendo a obra da restauração sendo feita, havia sido paralisada, porque o inimigo tinha se oposto à Tua obra, Pai. Mas o Teu servo Daniel não desistiu, ele perseverou. E que essa pessoa também, Pai, persevere, que ela continue, Deus, a confiar nas Tuas fortes e poderosas mãos, que somente a uma palavra Tua o Senhor dará ordem a anjos para trabalhar em favor dos seus. Eu creio nisso. A Tua palavra diz em Salmos que o Senhor dá ordem aos anjos para impedir que os nossos pés tropecem em pedras. Por isso, Pai, envia um anjo agora até esta pessoa para tocá-la, para que ela seja fortalecida. E esse anjo talvez venha na presença de um amigo, do pastor, do líder de mocidade. Talvez esse anjo venha na presença do pai ou da mãe, que vai estar ali orando para ajudar esta pessoa a ser fortalecida na fé, na confiança, na determinação, Pai, de permanecer buscando a Tua face. Eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra trará vida, trará renovo, trará iluminação aos olhos do coração desta pessoa, para que ela possa compreender a verdadeira vontade do Senhor para a vida dela. Assim como Daniel se colocou a compreender, a buscar entender sobre a visão, que o Senhor também venha dar a ela entendimento, ao ponto de que quanto mais ela se colocar, quanto mais ela buscar e se colocar a entender e a se humilhar diante de Ti, que não seja diferente na vida dessas pessoas como foi na vida de Daniel, Pai. Que eles saiam fortalecidos, renovados para a honra e para a glória do Teu santo nome, e que toda hoste maligna agora seja paralisada, assim como aquele príncipe da Pérsia foi paralisado pelo anjo Miguel. Senhor, paralisa agora as obras do maligno, toda a intenção maligna, Senhor, para impedir a Tua obra, os Teus planos, os Teus desígnios na vida desta pessoa que nos assiste, que nos ouve agora, em nome de Jesus. Com o poder que há no Teu sangue, Senhor Jesus, eu clamo, eu peço pela vida dessas pessoas, para que a Tua obra continue, porque nem mesmo o inferno, nem mesmo principados ou potestades poderão afastar, Senhor, nenhum de nós do amor que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos afastar daquilo que o Senhor preparou para nós, a não ser nós mesmos. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, cada um de nós estaremos buscando a Tua face, aplicando o nosso coração a compreender a Tua vontade. E assim o Teu nome será glorificado, porque os Teus projetos serão concluídos, os Teus projetos serão vistos, e muitos poderão glorificar e dizer:
Esse Deus é fiel. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero aproveitar e convidar você que não tem igreja, você que talvez esteja afastado e ouvindo essa palavra, você foi tocado e hoje você sente a vontade de regressar ao Senhor. Eu quero dizer para você que existe um lugar especial para você estar indo buscar a presença de Deus. Assembleia de Deus, Ministério Libertação e Vida. Fica localizada na rua Pimenteiras, 386, ali em Campo Grande, na Arnaldo Eugênio. Você que está sem igreja, está afastado, quer regressar, quer voltar, de repente vai ser lá o lugar onde você vai se sentir bem e você vai querer estar conosco congregando. Eu quero agradecer a você que acompanhou conosco a palavra, a oração e espero numa próxima oportunidade estarmos juntos novamente. Você aí, eu aqui, para nós estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.